Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vlog de leitura. Sim, gente, tem tempo que eu não trago um vlog de leitura por aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, ativa as notificações e também vai me seguir lá no meu perfil literário, que é @belaliteratura. Vou deixar passando aí na tela para vocês verem e ir lá me seguir, que eu tô sempre por lá compartilhando conteúdos literários. Bom, gente, para esse vlog eu escolhi esses dois livros aqui. Os dois são escritos pela Ali, e eu não vou saber pronunciar esse sobrenome, gente, então fico devendo pra vocês. Mas ambos são dessa mesma autora, e assim, gente, eu nunca li nada dela, tá? Esses vão ser os primeiros livros dela que eu vou ler, então eu vou conhecer a escrita dela aqui junto com vocês. O primeiro, gente, é esse daqui, ó, Checkmate. E o segundo é esse daqui, Odeio Te Amar. Esse daqui, gente, ele é um romance. Na verdade, os dois livros são romances, né? Eu vou ler aqui a sinopse rapidinho pra vocês. Em Checkmate, as peças da vida se movem para colocar dois rivais do xadrez frente a frente, pondo em jogo o coração deles. Mallory não quer mais saber de xadrez. Desde que abandonou o esporte há 4 anos, se preocupa apenas em manter o emprego medíocre numa oficina mecânica, para conseguir cuidar da mãe doente e das irmãs mais novas. Tudo muda quando ela se obriga a participar de um torneio beneficente e, sem querer, derrota o atual campeão mundial, Nolan. A notícia de que Nolan perdeu para a novata desconhecida deixa o mundo do xadrez em choque. E o pior, ele mal pode esperar para enfrentá-la de novo. Mas Mallory não está nem um pouco interessada nisso. Só que o sucesso inesperado também representa a chance de ganhar prêmios, e apesar de tudo, ela não consegue evitar a atração pelo enigmático enxadrista. Quando o amor pelo esporte que ela tanto quer odiar começa a renascer, Mallory logo percebe que nem toda disputa acontece no tabuleiro, que a fama é mais difícil do que parece, e que às vezes o checkmate é só o começo. Gente, pela sinopse, o livro, né, já é bem interessante. Então, eu acho que eu vou gostar dele. Nunca mais eu li, assim, sabe, um romancezinho, assim, coisas leves. Então, eu acho que esse livro vai ser bem interessante. Então, eu vou começar o vlog de leitura por ele, tá, gente? Esse outro aqui, gente, ele é 3 em 1. Tem 3 histórias aqui dentro, sim, gente. São 3 contos de romance em um só livro. Eu gosto muito desse tipo de livro, porque é como se você tivesse comprado 3 livros, mas você só comprou um e tem 3 histórias diferentes. Então, eu adoro esse tipo de livro. Então, aqui inclui as histórias Sob o Mesmo Teto, Presa com Você e Abaixo de Zero. E tem também um capítulo extra, né? Bom, eu vou ler aqui pra vocês rapidinho também a sinopse. Mara, Sudie e Hannah são 3 grandes amigas e cientistas tentando equilibrar razão e emoção. Embora seus campos de estudo as tenham levado para diferentes partes do mundo, todas elas concordam com uma verdade universal. Quando se trata de amor e ciência, os opostos se atraem e algumas misturas podem ser perigosas. Engenheira ambiental, Mara descobre que a casa que recebeu de herança é um presente de grego quando se vê obrigada a compartilhar o mesmo teto com o outro herdeiro, Liam, o detestável advogado de uma empresa petroleira que faz de tudo para atormentá-la. Sadie. Enfim, gente, é sempre uma luta pronunciar esses nomes. É uma engenheira civil que se interessa por Eric depois de um encontro inesperado, mas ele acaba traindo sua confiança e os dois se afastam. Um dia, eles ficam presos juntos no elevador em Nova York e a rivalidade e o amor vão alcançar um novo patamar. Hannah está trabalhando em uma remota estação de pesquisa no Ártico quando sofre um acidente. A engenheira aeroespacial da NASA precisa ser resgatada antes que morra de frio. Só não esperava que a única pessoa disposta a realizar a perigosa missão fosse Ian, o sujeito que tentou arruinar sua carreira. Nessa coleção de 3 histórias românticas, Ali faz o leitor suspirar e gargalhar, brindando ainda com um capítulo especial que traz o ponto de vista de Liam, Eric e Ian. Enfim, gente, eu gostei mais desse daqui. Assim, lendo a sinopse, eu acho que esse daqui vai ser mais interessante. Mas, enfim, gente, eu vou começar o vlog de leitura lendo o Checkmate e depois eu vou escolher uma dessas 3 histórias aqui pra ler nesse livro. Não vou ler esse livro pra ler nesse vídeo. Não vou ler esse livro todo nesse vídeo para o vlog também não ficar muito grande, mas aí eu vou escolher um dos contos pra ler aqui com vocês, certo? Então é isso, gente. Já estou ansiosíssima pra ler esses livrinhos aqui. Agora eu só tô gravando mesmo a introdução do vídeo, porque eu tenho que sair já já, mas aí quando eu voltar eu vou gravar mais, né, mostrar mais detalhes dos livros pra vocês, falar a quantidade de páginas e começar essa leitura que eu estou super ansiosa, gente, sério. Ai, 2 romances assim, eu adoro. Enfim, gente, é isso, né, vamos descobrir se esses livros são bons mesmo.
Gente, chegamos na metade do livro, olha só. E agora eu vim comentar, né, com vocês o que é que eu tô achando dessa leitura, como é que tá sendo, contar um pouquinho da história pra vocês, né, até o momento. E assim, gente, aqui a gente vai conhecer a Mallory, né? Ela é a personagem principal. E assim, gente, a vida dela é uma merda, né? Literalmente. Ela tem 18 anos e tem que sustentar a casa sozinha praticamente, né? Porque a mãe dela, assim, ela mora com a mãe e com mais duas irmãs. E a mãe dela sofre de uma doença crônica, né? E por isso ela não pode, assim, fazer tantos esforços e já não consegue trabalhar normalmente como trabalhava antes. E então a Mallory, ela precisa trabalhar para poder conseguir sustentar a casa, né? Pagar as contas, comprar comida. E também ela fica responsável pelas irmãs. É como se ela fosse a mãe das irmãs, né? Inclusive essas meninas. Elas me irritam em um nível. Gente, sério. Já falei pra vocês, né? A irmã. Uma das irmãs tem 14 anos e a outra tem 12 anos. Mas elas são muito chatas, gente. São muito chatas mesmo. Parece que elas não conseguem entender o lado da Mallory, sabe? Parece que elas não reconhecem o esforço que a Mallory faz pra poder dar conta de tudo, sabe? As coisas que a Mallory tem que abrir mão pra poder conseguir dar conta de tudo, conseguir sustentar a casa. E aí fica um pouco chata essa questão das irmãs, mas a Mallory adora essas irmãs, né? Ela faz de tudo pra conseguir dar o máximo que ela consegue pra essas irmãs, né? E assim, gente, a Mallory, ela tem um passado um conturbado com o pai dela, né? Aparentemente, assim, porque esse tá sendo, assim, o grande mistério da história. No caso, gente, a Mallory, ela jogava xadrez, né? Desde que ela era criança, ela era apaixonada por xadrez e ela é muito boa nisso, gente. Ela é muito boa mesmo, mesmo, mesmo. Só que aí, quando ela fez 14 anos, tudo mudou em relação a isso e tem a ver com o pai dela, mas ainda não foi contado aqui o que é que aconteceu com o pai dela, por que que ela tem agora tanta raiva do xadrez, né? Porque ela passou a não gostar mais, ela não joga mais, enfim. Passou a odiar o xadrez e o pai dela tem alguma coisa a ver com isso, mas não foi contado ainda pra gente. E assim, o xadrez na vida dela é, tinha muito a ver assim com o pai, né? O pai dela incentivava muito ela, levava ela pra jogar. Pra jogar? Jogar? Jogar. Em torneios e tudo mais. E, enfim, então era uma coisa muito dela e do pai. Só que aconteceu alguma coisa que eu ainda não sei, né? Eu ainda não cheguei nessa parte que provavelmente ela vai contar o que aconteceu. E tudo mudou em relação a isso. E ela não joga mais, não jogava mais, né? Só que agora, né, por questões financeiras, ela precisou voltar a jogar xadrez, né? Porque ela tinha um emprego, que ela acabou sendo demitida desse emprego. E aí surgiu a oportunidade de uma bolsa para ela, que ela recebe uma bolsa para estudar xadrez e também jogar em alguns torneios. E aí ela foi, né? Apesar de manter ali uma distância, né? Não querer misturar esse trabalho com questões mais pessoais, mais sensíveis, mas a gente sabe que com o tempo ela vai acabar, essa paixão que ela sentia, né, pelo xadrez vai acabar reacendendo. E em relação ao romance, né, gente, o romance está começando a surgir aqui nesse livro, né, ela tá começando a ter contato com o Nolan, né, que ele é o melhor jogador de xadrez do mundo, né, o que tá em primeiro lugar. E eles se conheceram em um torneio, ela jogou contra ele e ganhou, né? E aí, a partir desse dia, eles começaram a ter uma troca, assim, ainda não aconteceu nada demais em relação a isso. Mas eu já não gosto muito dele, tá, gente? Ele não conseguiu me cativar, sabe? Não gostei muito dele, do jeito dele, enfim. Não sei se mais pra frente, quando eles realmente começarem a ter um romance. Enfim, não sei se mais pra frente, quando eles começarem a ter um romance de fato, eu vou acabar gostando, mas no momento eu acho ele meio idiota. Enfim, né? Vamos ver. Mas é isso, né, gente? Basicamente, tô tentando não dar muitos spoilers. Tudo isso aqui que eu contei não é assim tão relevante, né, gente? Coisas mais relevantes assim eu não estou contando pra não dar spoiler pra vocês. Mas é isso, né, gente? Vou continuar a leitura. Provavelmente eu termine, sei lá, daqui a mais uns 3 dias, porque, gente, eu tenho outras coisas pra fazer da vida, então eu não consigo ficar lendo assim por um grande período de tempo pra poder acabar rápido. Então eu vou lendo mesmo no meu ritmo, conforme eu vou conseguindo um tempinho, e é sobre isso, né, gente? Isso aqui não é uma maratona de leitura e também a leitura ela não precisa ser aligerada, sabe? Não precisa ser rápida. Você tem que ler no seu tempo, sabe? Degustar a história, uma coisa mais
tranquila. E é isso, gente. Quando eu terminar, eu venho aqui dar meu parecer pra vocês. Gente, sabe quando o livro chega, assim, em um momento que você não consegue mais parar de ler de tão interessante que fica a história? Pois bem, é isso que está acontecendo comigo nesse exato momento, mas eu vou precisar fazer uma pausa nessa leitura, né, porque eu preciso estudar, fazer outras leituras, né, no caso, leituras acadêmicas. Mas, enfim, gente, o livro tá super gostoso, sabe? Enfim, eu tô amando esse universo aqui. Não é um livro, assim, maravilhoso, sabe? Não é um livro incrível, sabe? Aqueles livros, assim, que, nossa, mudou a minha vida. Não é. É um livro bem tranquilo, sabe? Bobinho, um romance, assim, farofa, uma coisa gostosinha de ler, assim, sabe? Pra distrair. Então, é isso. E eu tô amando. E, enfim, queria continuar. Mas eu vou ter que parar um pouquinho pelas próximas muitas horas. Mas, enfim, quero voltar para ele o mais rápido possível, porque tá super interessante. Gente, finalizei a leitura de Checkmate e assim, gente, eu amei esse livro, gostei muito da história, desse tema central, né, que é o xadrez. Eu achei super diferente, nunca li nada com esse tema. É uma história realmente muito legal, com personagens legais, bem construídos. Amei a escrita da autora, inclusive. E preciso retirar o que eu disse em relação ao Nolan, esse garotinho aqui. Garotinho não, né, gente, que já é um homem adulto. Mas, enfim, eu tinha dito pra vocês que eu não tinha gostado muito dele, mas conforme a gente vai lendo, né, conforme a história vai se desenvolvendo, a gente conhece mais, né, da história dele, do passado dele, enfim, e aí a gente percebe que ele é, sim, um cara legal, né, também por tudo que ele faz pela Melody, realmente muito gente boa. Enfim, gente, em relação à história do livro, eu acho que eu não posso falar mais nada pra vocês, porque senão tudo vai ser um grande spoiler, né, então não vou poder falar mais muita coisa pra vocês, mas é um livro muito legal, tá, gente? Com bastante drama. Um romance mesmo, né? Um romance, assim, comédia romântica, né? Muito divertido de ler. Sabe aqueles livros pra você ler quando você já tá cansado de ler coisas que exigem muito de você, que te destruíram, sabe? Livros que te fizeram pensar muito e aí agora você quer uma coisa mais calminha, uma coisa mais pra te distrair mesmo, sabe? Só um romance legal que você sabe que vai ter um final feliz e que vai ficar tudo bem. Então, inclusive, gente, o final desse livro me deu um susto. Sério. Gente, tá eu lá lendo, né? E aí chegou no último capítulo, assim, na última página da, da história em si. E aí ficou super aberto o final, sabe? Quando você não sabe o que aconteceu, qual foi o desfecho da história. E aí, tipo assim, se você prestar bem atenção no último diálogo do Nolan com a Melody, você consegue deduzir o que aconteceu. Mas o final mesmo ficou muito em aberto. Mas aí a gente tem o epílogo, né, gente? Que aí sim vai dizer pra gente tudo o que aconteceu realmente, qual foi o resultado do Campeonato Mundial de Xadrez, enfim. Então, a história foi fechadinha, né? Tudo a gente sabe qual foi o final desses dois aqui, né, gente? Enfim, eu avaliei ele, né, já lá no meu Instagram, e aí eu dei pra ele 4 estrelas, porque eu realmente gostei muito da história, gente. É aquilo que eu falei pra vocês, não é um livro incrível, que vai mudar a sua vida, que vai te impactar profundamente, mas é um livro muito legal pra você ler quando você quer se distrair, sabe? Quando você está realmente procurando o que esse livro entrega, sabe? E, enfim, eu gostei muito, achei ele muito bem construído, muito bem escrito. Aí eu amei a escrita da autora, gente, já quero ler tudo da Ari, inclusive vou ler o outro livro dela ainda nesse vlog, né? O Odeio Te Amar, vou ler um dos contos dele aqui com vocês ainda nesse vídeo. E é isso, gente, super indico pra você que gosta aí de uma comédia romântica, sabe? Um livrinho assim, tipo esse, de amorzinho. Então, leiam. Acabei de finalizar a leitura de Sob o Mesmo Teto, que é o primeiro conto que a gente tem aqui nesse livro. O título do livro, de modo geral, é Odeio Te Amar, mas cada conto tem o seu título, né? Então eu li esse daqui, Sob o Mesmo Teto.
E assim, gente, eu preciso dizer que eu gostei bastante. Apesar de ser uma comédia romântica, assim, bem bobinha mesmo, eu achei gostosinho de ler, sabe? Mais uma vez, um livro leve pra você ler quando você quer uma coisa tranquila mesmo pra se divertir, sabe? Você não vai ler isso aqui esperando um romance profundo, coisas profundas. Mas é bem legal, eu gostei bastante da proposta, da autora e tudo mais. E aqui nesse conto, gente, a gente vai conhecer a Mara, que é uma engenheira ambiental, e o Liam, que é um advogado que trabalha para uma empresa que não é nada sustentável. E eles acabam no mesmo teto, né, sob o mesmo teto, porque a Mara recebe uma herança da Helena, que por acaso é tia do Liam. A Helena é como se fosse a família da Mara, porque ela não tem uma boa relação com os pais dela e tudo mais. E aí a Helena foi orientadora dela no doutorado, era realmente muito próxima da Mara e deixou para ela uma casa de herança. Só que a Mara não é a única dona da casa, ela só é dona de parte da casa, porque o Liam também é dono da outra parte da casa, né? Então, assim, não sei se eu expliquei muito bem pra vocês, gente. A casa ela não é dividida em dois, não. É uma casa só, mas ele é dono de metade e ela é dona de metade, sabe? Enfim, os dois são donos da casa. Acho que agora ficou melhor. E aí, a Mara vai, né, pra lá. O Liam já estava morando na casa. E a Mara chega lá falando, né, que agora ela também é dona da casa, que a Helena deixou de herança pra ela e tudo mais. E de imediato, o Liam, ele já quer logo comprar a parte da Mara, porque ele não quer morar junto com ela. Mas ela não vende. E aí a gente vai ter, né, todo o desenrolar da história. E aí, no meio de tudo isso, eles acabam se apaixonando, né? E aí vai surgir o romance, o amor deles. E eu achei super divertido, né? A forma como foi construída é realmente uma comédia romântica. Só deixou a desejar o final, sabe? O final que eu achei que foi muito rápido, porque o livro, né? O livro não, calma. O conto deles, né? É contado assim. Tipo, o primeiro conta o passado deles até chegar no presente. Então, por exemplo, o primeiro capítulo é há 4 meses atrás, aí depois há 3 meses atrás, e assim sucessivamente até chegar no presente. Só que o capítulo do presente é uma grande cena hot, literalmente. E é aí nessa cena que eles vão se resolver, que eles vão se declarar e que ela vai decidir ficar na casa ao invés de se mudar, enfim. Então, tudo é resolvido dentro desta cena hot, imensa. E é isso. Aí depois disso vem o epílogo que vai contar pra gente como que eles estão 6 meses depois, sabe? Então, esse final eu achei que ficou uma coisa assim, meio, sei lá, não confusa, porque tá tudo bem explicado, só que muito rápido. Enfim, não sei, eu acho que o final podia ter sido diferente. Mas o conto, de modo geral, é muito legal, eu gostei bastante. E já estou ansiosa para ler os próximos contos, mas já não vai ser aqui nesse vídeo, porque ele já está imenso, né, gente? Inclusive, eu queria pedir desculpas para vocês, gente, porque essa minha última semana foi bastante corrida e aí acabou que não consegui gravar muitas cenas lendo esse conto. Então, as cenas que eu consegui gravar eu vou colocar aí para vocês, mas foram bem pouquinhas mesmo. Mas enfim, gente, é isso. Gostei bastante. E agora, gente, eu tenho comprinhas para mostrar para vocês, sim. Recentemente eu comprei esses 2 livros aqui, tá? Na Black Friday, sim, gente. Eu fui no shopping, né, na Lojas Americanas, e aí os livros lá estavam todos com 40% de desconto, então eu aproveitei para comprar esses 2 aqui e vou mostrar para vocês. O primeiro que eu escolhi foi esse daqui, Amor Teoricamente. Sim, gente, da mesma autora de Checkmate, de Odeio Te Amar. Eu gostei muito da escrita dela. E já quero ler os outros livros dela, então eu comprei esse daqui, aproveitei que estava na promoção e já peguei logo, Amor Teoricamente. O preço original dele é esse daqui, no caso R$60, né, R$59,99, mas eu paguei 38 com os 40% de desconto. Então, né, foi uma promoção muito legal, aí eu peguei ele. E também comprei esse daqui, Nem Te Conto, da Emily Henry. A mesma coisa, gente. O preço original dele era R$59,99 e aí eu paguei 38 com os 40% de desconto. E assim, gente, eu só li um livro dessa autora aqui, que foi Loucos por Livros. E aí eu comprei um outro livro dela, que é Leitura de Verão, que eu ainda não li. E agora eu comprei esse daqui. O Loucos por Livros eu não gostei assim tanto. Eu gostei, mas não, sabe, não amei. Não foi assim uma das melhores leituras, mas eu quero ler outras coisas dela para ver se eu gosto mais. Então, por isso, como esse daqui também estava na promoção, eu acabei comprando logo. E agora eu tenho mais 2 livros da Emily para poder ler. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer o blog de leitura lendo só os livros dela também.
E essas foram as minhas comprinhas da Black Friday, gente. Comenta aí se você já leu algum desses livros, ou Amor Teoricamente, Eu Nem Te Conto. E já fala aí a sua experiência, né? O que você achou dos livros, se vale a pena ler, se não, se recomenda, se não recomenda, enfim. E esse foi o nosso vlog de leitura, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar lendo esses livros maravilhosos. Então, se você gostou, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram também, no Instagram de livros, né? @belaliteratura. Vai estar passando aí na tela para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.